No dia de ontem, pela manhã, Fernando começou nos lembrando o texto de Romanos 12:2, que diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele começou a trazer algumas informações, ainda bem que ele mesmo disse, né? Não fiquem assustados. Essa é a realidade de fato que temos vivido no mundo. E algumas dessas realidades que precisamos lembrar é que há sim um forte investimento do inimigo sobre a cultura, sobre a mente, sobre o que é conhecimento humano, e que essa situação atual ela está afastando cada vez mais as pessoas de conhecerem de fato o que é uma mente renovada, o que é uma mente que está completamente rendida ao Senhor. E que a sociedade ela vem se sentindo sábia demais, mas sabe os seus próprios pensamentos e o seu próprio entendimento, um conhecimento humano que é frágil e que, de fato, não está completamente rendido ao Senhor. Mas, além disso, uma sociedade também que é rasa e que é superficial, que, de fato, não se aprofunda, não busca conhecer quem é o seu Senhor, quem, de fato, é o seu Deus, não busca conhecer a sua própria identidade, a própria verdade que vem diretamente do Pai. E se a gente começar a olhar para esse padrão do mundo, a gente pode começar até mesmo a se perguntar e a se duvidar, de fato, quem nós somos e o que nossa mente precisa, de fato, pensar. Mas quando olhamos para Deus, quando colocamos os nossos olhos no Senhor, quando contemplamos o nosso amado, nele entendemos o que nossa mente precisa realmente pensar, o que ela precisa estar cheia, quais os pensamentos que o próprio Deus tem a nosso respeito e que, através do Espírito Santo, nós compreendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. E que nós precisamos lutar contra essa estratégia do inimigo, né? Glória a Deus que temos tido essa revelação de quem nós somos no Senhor e quais são os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. E com os nossos olhos atentos e abertos, é que nós recebemos essa boa notícia de que o Senhor tem o desejo de nos renovar dia após dia e nos transformar à sua vontade de todo modo de viver. E aí, particularmente, já passando aqui para Caio, a parte da oração que foi feita ontem pela manhã é algo que o Senhor ainda tem falado comigo, como o Fernando falou. Talvez seja necessário fazer e repeti-la. Mas uma parte que está até aqui escrito, pedi até a ajuda da minha amiga ali, diz assim: eu não quero uma mente passiva, quero realmente a mente do Senhor. Me purifica, me leva ao teu modo de agir e pensar. Eu quero a tua mente, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, a mente do Senhor. Que realmente deixemos de ser passivos, de ter uma mente que é conduzida pelas coisas desse mundo, pelo que nós vemos, e seja conduzida pelo Espírito Santo. Guiados em tudo pelo Espírito Santo. Amém. Paz, irmãos. Acho que o meu resumo vai ser um pouquinho mais resumido do que o dele, Gelson. Mas pegando o gancho até do final da manhã, mas que também foi falado à noite, é que quando nós nos convertemos ao Senhor, nossa mente é transformada, né? Ela não é apenas melhorada ou incrementada de alguma forma. A nossa mente é substituída pela mente de Cristo, né? Isso quer dizer que não só nós agimos, pensamos, mas também tudo em nossas vidas deve refletir a forma como Jesus andou. Mas a questão que foi falada muito durante a noite também é que isso é um processo, né? De fato, nós temos que crer que recebemos a mente de Cristo, mas isso vai se manifestando à medida que nós vamos conhecendo a Deus, à medida que nós vamos tendo fé nessa condição que já é realidade. E uma coisa que eu lembro muito, eu faço direito, né? E eu lembro que sempre que eu penso nisso, dessa realidade que nós temos, que precisa ser transformada em nossas vidas, eu lembro que quando um juiz ele diz que um contrato é nulo, aquilo fica nulo naquele momento, só que as consequências elas vão indo à medida do tempo, à medida que as partes elas vão se submetendo àquela decisão. E eu lembro que assim em nossas vidas também, nós já temos a mente de Cristo, isso é uma realidade em nossas vidas, mas precisamos ter fé nisso para que sejamos transformados dia após dia, né? E também uma questão muito interessante é que nesse processo nossos métodos
não vale, né? E é uma coisa que muitas vezes eu mesmo tendo a fazer, é fixar métodos, né, para melhorar, entre aspas, a minha própria vida e fixar métodos para que a obra do Senhor seja feita na minha vida, mas, na verdade, essa obra é do Senhor, né? Nós somos as pessoas que temos que nos submeter nesse caso. Então, é isso. Glória a Deus pelos resumos. É muito bom. Isso para mim, eu não costumo fazer isso de pedir para fazer resumos dos dias anteriores, mas a ideia foi boa, né? A minha mulher aprovou aqui, porque se eu fosse fazer o resumo, ia ser um resumão muito grande. Então eu preciso de vocês. Já quero declarar aqui o quanto é importante nós sermos esse corpo, sermos de fato ligados uns aos outros e dependendo uns dos outros, reconhecendo a riqueza de Deus que tem em cada um, né? E o Senhor tem uns vasinhos um pouquinho maiores, mais gordinhos, né? Outros mais magrinhos, mas todos têm uma característica, é que o tesouro que está dentro vem do alto. Amém? E porque vem do alto, ele é bom, ele pode edificar, ele pode produzir vida, ele tem essa propriedade preciosa que é de encorajamento, de fortalecimento, de correção. Há inúmeros recursos que estão no corpo e não fora do corpo. Quando nós vemos agora os movimentos que falam aí sobre os desigrejados ou sobre aqueles que... Não, eu só agora assisto culto pelo YouTube, não preciso estar lá junto com aquela turma lá, né? Nós estamos vendo algo que foge daquilo que o William começou dizendo, né? Oh, quão precioso, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Esse óleo que se derrama e que alcança e que restaura e que renova a vida de todos. Aquele que está seco é alcançado. E também essa palavra que o Rodolfo trouxe, né? Nós, às vezes, somos aquela mesinha que está meio judiada, já meio descascada, talvez lascada, mas o Senhor nos coloca junto de outros e nos dá uma identidade que nós não dizemos mais eu, mas substituímos, começamos a dizer nós. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Precisamos permanecer nessa verdade e pagar o preço. A música do Asaf é aquela que foi pago um alto preço para que fôssemos um, né? O Senhor pagou. Agora nós decidimos viver juntos porque Ele pagou esse preço e nós vamos amar, suportar, perdoar e manifestar todos os dons, toda a graça de Deus nesse convívio. Glória a Deus. Continuando, então, na nossa jornada, e eu quero animar vocês que ela vai começar a melhorar, assim, vai melhorando, né? Mas ainda quero trazer uma parte prática, uma parte da realidade do que cada um de nós enfrenta. Um fato sobre a mente, tens aí o slide. Então, um fato que nós precisamos guardar isso no nosso coração é que a maneira como nós pensamos e aquilo que nós nos agarramos, as crenças que estão, às vezes, enraizadas, elas afetam diretamente a forma como nós vamos nos comportar, como nós vamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Tive a oportunidade de ministrar em um local, há um tempo atrás, onde uma das marcas daquela congregação é que as pessoas se sentem, com muita facilidade, se sentem rejeitadas, se sentem desvalorizadas, né? Se sentem aquém, né? Então elas carregam um fardo. E quando eu comecei a ministrar com eles e mostrei para eles sobre essa realidade de que nós temos crenças que estão lá da nossa história, lá da nossa infância, muitas vezes, e que nós estamos alicerçando a nossa vida em cima daquela crença e que aquilo vai afetar. Eu apresentei para eles um
um ciclo, e depois até vamos ver isso mais adiante, esse ciclo. E muitos deles disseram, né, eu não tinha dado nome para o ciclo, né, eu falava do ciclo dos pensamentos, e eles disseram, não, isso não é ciclo dos pensamentos, é ciclo insano, porque não é possível que a gente entra nisso e fica nesse espiral de pensar ruim. Eu digo, tudo começa quando as nossas crenças estão distorcidas, tudo que vai ser gerado a partir dali vai ser distorcido. E então nós precisamos entender essa realidade, né? Precisamos estar atentos a isso e precisamos nos posicionar. E um processo constante que está presente no nosso dia, desde que abrimos os olhos, ou talvez até às vezes à noite podemos ter sonhos que vão também alimentar, né? É esse primeiro ciclo que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo que tem um botãozinho ali dentro do cérebro. Conseguem enxergar? Não? Esse é o segundo slide. Ah, tem razão. Eu estou pulando aqui. Pode passar para o outro, que esse do comprimento a gente vê depois aí. Chegou no slidezinho do processo constante? Tá bom. Então, esse é o processo que todos nós enfrentamos todos os dias, em todas as situações. Somos constantemente, o nosso cérebro faz esse ciclo aí. Então, nós pensamos em algo, esse pensamento vai gerar algum sentimento. Esse sentimento, por consequência, vai nos levar a alguma atitude, a algo que vai nos mover. E, por consequência, quando fazemos isso, isso vai gerar novos pensamentos. E assim esse processo fica acontecendo o dia inteiro. Você não precisa apertar, na verdade, o botãozinho ali, que eu acho que todos nós gostaríamos. A minha mulher diz, né, que quando a gente está muito cansado de noite e tem muitas coisas na cabeça, eu queria ter um botãozinho que pudesse desligar e dormir. Eu acho que modo avião. Queria poder entrar no modo avião, né? Boa, Fernanda, essa aí é uma ótima analogia, né? Ou seja, não pega mais sinal de nada, não fica entrando. Mas o problema é que, muitas vezes, as pessoas deitam, né, e a cabeça continua. E se eu fizer isso, fizer aquilo, e fizer aquele outro? E aí entra um ciclo, né? Chega a dar uma agonia, eu quero desligar, porque eu preciso dormir, e não consegue. Né? A palavra de Deus vai nos dizer que o homem foi criado espírito, alma e corpo. E que esse espírito, com o pecado de Adão, ele ficou inativo, ele ficou infrutífero, ele ficou incapaz de se comunicar com Deus e, consequentemente, de receber aquilo que Deus tinha, porque é no Espírito que Deus se manifesta com o homem. Então, esse homem, a partir deste momento, começa a viver baseado no seu natural, no seu intelecto, naquilo que ele pensa, naquilo que ele começa a decidir. Falamos aqui que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é apenas a árvore do mal, né, mas ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é difícil, inclusive, né, muitas vezes, nós identificarmos que a nossa mente ela pode, de fato, estar jogando contra nós. Ela está querendo nos dar uma rasteira e nós não estamos percebendo. Porque nos parece que aquilo que nós estamos pensando há muito tempo é normal. Eu tive uma outra compreensão sobre o que é familiar, né? Os pensamentos familiares, às vezes até mesmo quando se ministra com o interior, a gente fala às vezes de espíritos familiares, daquilo que vem dos nossos antepassados. Porque o que é familiar para qualquer um de nós é alguma coisa que você está acostumado, né? Não é uma coisa que você estranha, né?
Se bate na sua porta, até conversando com o Fernando e com a Lu, na casa deles, estávamos dizendo, né? Quando bate lá na porta, que é aqueles netos que estão chegando, nossa, é aquela festa, né? E abre, e já abraça, e beija, e traz. Por quê? Porque são familiares. Mas se bate alguém lá que nunca viram, que não faz parte dos relacionamentos, pode até ser que em algum momento essa pessoa vai entrar, mas já fica assim, peraí, da onde é que tu vem? Qual é a tua história, né? O problema muitas vezes na nossa caminhada e nesse processo que Deus quer nos conduzir, que nós precisamos identificar que nem tudo que é familiar tem que ter franca entrada na nossa vida, pela porta que é a porta dos pensamentos. Então, nós precisamos identificar que tipo de pensamento é esse. Né? Ah, mas ele é tão familiar, eu estou tão acostumado com ele, já desde pequeno eu sempre ouvi. Né? Quantos, né, de nós crescemos numa família em que era comum algum tipo de expressão, alguma coisa que era dito, às vezes até em tom de brincadeira, mas que ficou pesado muitas vezes. Mas para aquela pessoa que cresceu naquele ambiente ouvindo aquilo é familiar. Então, entender que agora esse assunto, esse pensamento que é familiar, precisa passar por uma peneira, né? Lá falamos ontem de Filipenses 4:8, né, de tudo que é bom, tudo que é louvável. Se nós entendemos que agora não é mais assim que funciona, mas que a renovação da mente passa por esse novo processo que Deus quer nos conduzir, então nós vamos começar a entender que muito daquilo que antes era muito bem-vindo, como também falei do texto lá de que vai dizer Jeremias, você vai falar até quando, né? Vamos hospedar os maus pensamentos, nós vamos ter que desfazer a cama, vamos ter que tirar todo o conforto para que não fique mais bem acolhido certos pensamentos na nossa vida. Isso mesmo. Aquilo que pensamos, né, acabamos muitas vezes proclamando isso e vivendo com base naquilo que nós estamos proclamando. Em parte cremos, em parte profetizamos, né? E muitas vezes estamos profetizando o que não devemos profetizar. Próximo slide. Ontem ouvimos aquele testemunho lindo da experiência do Carlão sobre as lutas travadas na sua mente durante tanto tempo, e ele foi tão especial poder ouvir aquilo que Deus fez, como o Senhor alcançou e entrou naquele momento e se fez presente. Né? E hoje eu queria, talvez, abrir um pouquinho mais sobre esse mecanismo, né, da ansiedade, que é o mal do século que nós vivemos hoje, é a ansiedade sempre gerando, né, uma série de danos na nossa vida. E o fato de nos convertermos... Aliás, é importante a gente entender que, quando Jesus disse, não andeis ansiosos, ele não estava dizendo que a ansiedade não viria até nós e que não poderíamos ter a ansiedade em algum momento. O que Jesus estava falando é quando a ansiedade passa a ser um meio de vida. Ou seja, eu estou ansioso de manhã, estou ansioso de tarde, estou ansioso à noite, estou ansioso com o que pode acontecer, então eu estou sempre ansioso. Né? Mas a palavra ansioso, ou ansiedade, ela tem a sua origem, né, ali no grego, que vai falar, é a junção, na verdade, de duas expressões. A primeira é merizo, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Se tiver alguém aqui que entende de grego, me desculpe meu limitado recurso de grego, que não fala absolutamente nada. E a outra parte é nous, que vai dizer mente, razão ou intelecto. Então, a primeira parte, merizo, fala de divisão.
E a segunda vai falar, então, do intelecto da mente, ou seja, uma mente dividida, uma mente que está fragmentada. E analisando isso e pensando, né, de qual é a estratégia que o inimigo muitas vezes quer usar nos nossos dias, na nossa vida, na nossa caminhada, nós podemos ver que o texto de Mateus 6, eu botei aqui a versão da Bíblia, que eu não gosto muito dessa tradução, a mensagem, mas particularmente esse versículo ficou muito interessante. O texto vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas aqui nessa tradução vai dizer, presta atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não te preocupa no que pode acontecer amanhã. Então, presta atenção no que Deus está fazendo hoje na tua vida. O que hoje Ele está trazendo para ti. Porque senão, tu está sempre... mas e se? Mas e se amanhã? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Então, uma boa definição do que é ansiedade. A ansiedade é o processo de vivermos sempre projetando a nossa vida para o amanhã. Então, eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim agora. Eu estou pensando em todas as coisas que podem ser que venham a acontecer. Aliás, é interessante, uma outra estatística que eu não tenho anotado aqui, mas eu li que 95% de todas as nossas expectativas com relação ao que pode nos acontecer, nunca vão acontecer. Mas 95% delas estão ali disputando ferrenhamente um espaço para nos manter agitados, para nos manter preocupados. Mas não vai acontecer. Mas será que pode dar certo tal coisa ou dar errado? Então, nós estamos lá vivendo naquele momento, às vezes, inclusive, né, sofrendo com algo, e chega no outro dia, não aconteceu. Não era isso mesmo. Veja só que armadilha que nós podemos cair, né? Estarmos tão ocupados com tanta coisa que nem sequer vai se tornar uma realidade, um fato para cada um de nós. Então, precisamos estar atentos a isso, né? Então, quando falamos de ansiedade, normalmente estamos falando de futuro. Um alicerce onde a ansiedade floresce e ela se torna um monstro grande realmente nas nossas vidas, é o sentimento de que nós vamos estar lá naquela situação e vamos estar sozinhos. O que dispara em nós, e aí a gente junto com a ansiedade poderíamos botar até uma síndrome do pânico, a pessoa, o coração dispara, né, não consegue dormir à noite porque de repente tem aceleração do coração, e é um sentimento que vem e diz assim, você está só. Qual é a verdade que contrapõe a isso? Quem me ajuda? Vem um texto na cabeça de alguém aqui, o que diz a palavra? Eis que estou convosco todos os dias. Vocês estão vendo como a gente precisa fazer esse exercício constantemente? Nós não podemos ter uma amnésia, né, das verdades da palavra. Por isso que a própria palavra vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque quando nós nos deparamos com essa seta que vem para dizer, você vai estar sozinho, você vai dizer, isso não é verdade. O meu Senhor, aquele que me amou e que continua me amando hoje e que vai continuar me amando amanhã, Ele diz que Ele está sempre comigo. E aí nós experimentamos o renovo da nossa mente. Quando nós falamos da mente que, então, em vez de ir para frente, ela vai para trás, nós estamos falando de alguém que vive preso ao passado. E a pessoa que tem essa propensão a viver presa ao passado, ela está muito mais sujeita a uma depressão. Dizem, eu não sou aqui o especialista da área, mas
a pessoa que está passando, às vezes, por um quadro de depressão, ela entra numa tristeza profunda e, normalmente, ela começa a lamentar por coisas que ela poderia ter feito, por decisões que talvez teriam resultados diferentes. Então, ela diz, se eu tivesse tomado aquela decisão e não feito aquele outro. E aquilo não se resolve. Ela levanta de manhã, o céu está sempre cinza para ela, por mais bonito que esteja, porque ela está lá naquele dia, naquele acontecimento, naquela situação que ela não foi bem-sucedida, que não deu certo, ou de alguma coisa muito séria também que aconteceu e que não foi resolvido, né? Uma marca, uma mágoa, algo que aconteceu e que gerou nela aquela memória. Aquela memória, na verdade, o que ela faz? Ela arrasta lá do passado e traz para o presente de novo. Então, estamos falando aqui de um processo em que a mente está dividida. E o mais sério é que essa mente que está dividida entre o futuro e o passado, ela não consegue desfrutar da alegria do que Deus tem para ela no presente. E aí fica esse processo constante, né? Que vai aprisionando, que vai roubando dela a alegria daquilo que Deus tem para ela hoje. Por isso que o Senhor vai dizer lá em Mateus que basta cada dia, não é o seu mal. Dá uma conferida lá no texto. Basta cada dia o seu cuidado. Porque para cada dia que tu enfrentar, vai ter momentos difíceis, mas para cada dia tem um cuidado de Deus para nós. Deus tem aquela situação em que Ele vai prover, aquela situação que Ele vai trazer consolo, aquela situação em que Ele vai se derramar. Então, há um cuidado de Deus para cada dia. Cada dia tem o seu mal, tem as suas lutas, mas o cuidado de Deus está ali presente, né? Os irmãos podem checar no texto para ver se está mais ou menos esses basta cada dia. Quais são as versões aí? Depende da versão. Tá bom, mas eu prefiro essa que basta o cuidado de Deus para cada dia. Queria ver com vocês agora, próximo slide, os 7 tipos de mente que eu identifiquei, talvez, na verdade até acho que tem 8, mas eu vou me deter nessas 7 aqui. Os 7 tipos de mente que nós enfrentamos, ou que, de alguma forma, pode acabar a gente dizer, e às vezes eu me encaixo nessa aí. O objetivo aqui não é que ninguém seja rotulado por isso aqui, mas o objetivo é que nós possamos entender. E Lucas 12, 29, o texto vai dizer que não precisamos nos entregar às inquietações. Lucas 12, 29. Você tem a projeção do texto bíblico aí? Quem é que tem um pulmão forte aí que podia ler para nós aí? Ou precisa do microfone? Faltou o microfone aí. Também esse preletor não combina antes, né? O que diz o texto? Então, não vos entregueis à inquietação. Então, quando nós percebemos uma mente que se entrega à inquietação, essa mente, inclusive, ela está pensando e trabalhando em cima de problemas que não existem muitas vezes. Mas para ela o problema já está ali. Quando nada está errado, ela está dizendo assim, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa não vai sair bem. Então é assim que essa mente inquieta trabalha. E o Senhor, Ele precisa trazer para nós uma revelação
de que a nossa caminhada com Ele é uma caminhada de fé. E se é pela fé que nós vivemos, nós precisamos saber que Ele está cuidando de nós em todas as situações. Isso não quer dizer que nós não vamos ter momentos difíceis, que nós não vamos ter momentos realmente de lutas, mas isso quer dizer que Ele está ali. E Ele é presente na hora da angústia, no momento de dificuldade. Já falamos bastante disso ontem, né? O outro tipo de mente está em Romanos 1, 28, que é a mente reprovável. Esse é um caso sério, que nós precisamos clamar ao Senhor pela misericórdia dEle, para que não sejamos enquadrados em uma mente reprovável. Romanos 1, 28 vai dizer que o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. Algum outro de voz forte, algum outro candidato que possa ler o texto? Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui uma coisa importante de nós entendermos com relação a essa mente reprovável é que esta mente não é uma obra do nosso inimigo. Eu não estou dizendo que o inimigo não vai tirar proveito disso. É uma outra questão. O que eu estou dizendo é que o texto vai dizer que por causa de rejeitarem, de resistirem, né, aquilo que Deus tinha para trazer para essa vida, para essa pessoa, ela rejeita isso. Então, Deus mesmo entrega esta pessoa para uma mente reprovável. É o resultado, então, do desprezo à palavra de Deus, do desprezo a todo o cuidado, o carinho que Deus tem por cada um de nós. Ou seja, eu não quero saber do que Deus tem para mim. E é muito sério isso, porque uma mente entregue a fazer tudo o que é reprovável, né, ela está sem a proteção, sem o cuidado de Deus sobre si. E normalmente, e infelizmente, Denise e eu conhecemos um caso bem próximo de nós, uma situação muito triste de alguém muito amado por nós, que conviveu muito próximo, dentro da nossa casa durante muito tempo, que começou a colher certas mentiras e começou a rejeitar a verdade da palavra. Hoje, nosso contato é muito pequeno com ele, mas a gente percebe esse espiral de declínio na sua vida. Vai descendo, vai descendo. O que antes ele não pensava em que viria a praticar, hoje ele não só pratica, como ele já está, na verdade, levantando uma bandeira. Por sinal, uma bandeira de muitas cores aí que hoje se fala, né? Então é muito sério, é muito, muito triste ver isso. O Senhor pode ter misericórdia, e eu creio nisso, porque também sei que no passado, esse rapaz, no caso que estou falando, teve uma experiência real com Deus. Eu sei, porque fui testemunha do que eu vi Deus fazer na vida dele. Fui testemunha do que Deus tocou na vida dele em momentos muito específicos. Mas, infelizmente, ele acolheu no coração um orgulho, uma resistência. Ele tinha alguns motivos? Teve algumas decepções, disse que a igreja em algum momento falhou com ele, e é possível que isso tenha acontecido. Quando digo igreja, irmãos, um irmão disse uma coisa que não devia, falhou. Mas como não houve perdão, não houve acerto nessa situação, então essa raiz ela foi se aprofundando e foi fazendo dano, e foi estragando, e foi deteriorando. E aí ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou viver do meu jeito. E a partir daí, então, ele começou a reprovar aquilo que era bom e a aprovar aquilo que era mal.
E isso é muito triste. Até hoje, quando vemos algumas situações, lembramos dele. Denise e eu, muitas vezes, estamos até no trânsito, em algum momento, e lembramos e oramos por ele. E clamamos que o Senhor, na misericórdia dele, alcance a vida dele. Mas é muito sério isso. Que o Senhor guarde cada um de nós aqui de não termos uma mente reprovável, porque Deus entrega tais pessoas a uma situação de praticar tudo o que é inconveniente, tudo o que é destrutivo. Porque rejeitou ao Senhor, porque disse, eu não quero. O terceiro tipo de mente, 1 Coríntios 2,14, é uma mente carnal. Um texto que é muito lido entre nós, né? Bem conhecido, que vai dizer que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Está aí a projeção. Fernandinho, posso te eleger? Tu tem uma voz bonitona assim, né? Acho que podia ler para nós aí, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A pior coisa que nós podemos, pior engano, acho um dos piores enganos que nós podemos cometer, é tentar demover alguém de algo quando essa pessoa tem uma mente carnal e você quer trazer para ela uma revelação de algo espiritual. E ela vai querer pegar o que é espiritual e botar na mente carnal dela e entender. Ela vai dizer, que loucura. Lembro também de muitos anos atrás, nós recebemos na nossa casa, acho que na época tínhamos só o nosso filho mais velho, um casal, e a esposa estava bem quebrantada até, e aberta para o Evangelho. E nós convidamos eles para fazer um lanche conosco lá, e queríamos conversar com ele. Olha, meus irmãos, nesses 45 anos de caminhada com Deus, ou mais, eu acho que eu não lembro de ter visto alguém com um coração tão fechado e uma mente tão lógica, tão carnal como daquele homem. Chegou um ponto em que nós começamos a falar, olha, nós temos uma experiência com Deus assim, e começamos a dar um testemunho muito light, se é que eu posso dizer assim, né? Fomos comendo pelas beiradas, como a gente diz, né? Fomos abordando assim. Daqui a pouco ele disse assim, eu não consigo entender esse jeito de vocês viverem. Isso para mim é uma loucura. E eu digo, eita. A conversa dali foi ficando... Aí a gente fez o lanchinho e logo em seguida eles foram embora. E eu percebi que, naquele momento, né, eu não estou dizendo aqui que a pessoa que tem a mente carnal ela não pode ser alcançada pelo Evangelho. Mas o que eu estou dizendo é que, se a pessoa vive com uma mente carnal, né, tudo o que ela vai buscar precisa agradar a carne. Por isso que a mente é carnal. Então, ele vai buscar os prazeres, ele vai buscar o sucesso, ele vai buscar o entretenimento, ele vai buscar tudo aquilo que vai atender a essa exigência da mente carnal. E não precisa necessariamente, é importante a gente entender também isso, não precisa necessariamente ser um pecado. Porque a mente carnal, ela vai pensar em muita coisa, que até pode ser lícita. O cara quer crescer profissionalmente, né? Ele quer prosperar, nada contra isso. Agora, quando isso é o centro da vida dessa pessoa, então, tudo o que ela faz converge para isso. Vocês estão entendendo a diferença? Não há problema nenhum em termos alvos e querermos fazer uma faculdade, queremos... Está tudo certo com aquilo que nós podemos desejar, né? Mas o não sujeitar isso ao governo de Deus, e, aliás, na verdade, dizer, não, tem que ser do meu jeito e qualquer outra coisa, essa coisa de negar a si mesmo, tomar a cruz, isso é loucura. E é mesmo. Só é possível quando nós temos
a nossa mente iluminada pela obra de Deus e a ação do Espírito Santo sobre nós. Mas vai melhorar, não se assustem. Vamos agora para o quarto tipo de mente. Próximo slide. Eu deixei os slides, as notícias melhor para agora, para não ficar, senão vai ficando pesada a coisa, né? Marcos 5,15 nos conta o episódio daquele homem endemoniado que Jesus curou. Fala então de uma mente sã. Marcos 5,15. O que aconteceu ali, Fernandinho? Conta para nós. Ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, Aqui a palavra perfeito juízo, na verdade, não se refere apenas ao fato, né, desse homem estar... Agora ele tinha... Não, ele está centradinho, está pensando corretamente, né? Mas sim de alguém que tem uma mente agora saudável e apta para receber as coisas de Deus. Como é que a gente sabe que isso aconteceu com esse endemoniado gadareno? Logo depois, o que ele disse? Senhor, eu quero te seguir, eu vou para onde tu for. Eu era um homem que vivia caminhando no meio dos sepulcros, eu estava todo... Minha vida era uma escravidão só. E agora eu consigo pensar com clareza, eu consigo entender, eu estou entendendo quem tu é. Qual foi a resposta de Jesus? Vem e me segue? Disse, não, vai agora para os teus e conta tudo que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi. Dizem alguns historiadores que esse homem foi responsável pela evangelização de uma grande parte da Ásia, se eu não estou enganado, com Decápolis, né, Fernando? Isso, eu não sei se tem todo um fundamento que a gente pode, mas os historiadores mencionam isso, né? Seja como for, nós sabemos que havia um ingrediente importante. Ele estava agora debaixo de uma ordem de Jesus. E ele obedeceu essa ordem. Eu acho que qualquer um de nós seríamos extremamente atraídos. Não, eu quero andar agora com Jesus. O cara me fez livre e agora vai curar um monte de gente. E tudo que ele diz é cheio de poder e de autoridade. Mas ele recebeu uma comissão diferente. Não, vai e conta para os teus. E ele obedeceu. Então, essa é uma mente que é sã, que tem condições de ouvir as coisas de Deus. Queremos ter uma mente sã? Amém? O Senhor, nesses dias, quer trazer sobre nós uma mente sã, que ouve. Põe a mão sobre a tua cabeça agora, vamos orar por isso, né? Senhor, nós queremos ter a mente sã, como desse homem que foi liberto. Tinha legiões de demônios, Senhor. Tinha uma vida destruída. Como nós todos aqui, se não te conhecêssemos, poderíamos ter uma vida destruída, Senhor. Mas ele te conheceu, ele contemplou a ti, Senhor. Ele queria te seguir e, aliás, ele acabou te seguindo, mas de uma maneira diferente, não caminhando ao teu lado, mas obedecendo a uma ordem tua, Senhor. Nós queremos obedecer às tuas ordens, Senhor, porque são ordens de vida. São ordens, Senhor, que têm o poder de produzir um impacto na nossa sociedade, naquilo que nos cercam. Nós queremos estar cheios de obediência, Senhor. Obrigado pela tua bondade por nós. Aleluia. O quinto tipo de mente é uma mente sóbria. Tito 1:8, falando ali sobre as qualidades do homem que serve a Deus, aqueles que estão envolvidos na obra. amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. É interessante que essa palavrinha sóbrio, depois você pode pesquisar, quem tem acesso a essas pesquisas, né? Ela fala de uma mente que não se
facilmente fica intoxicada e não se deixa levar por exageros, nem pelas emoções, não sai fazendo a coisa de qualquer maneira. A mente sóbria, ela não distorce a realidade, ela não fica impressionada com o tamanho dos problemas, ela consegue olhar para a situação e dizer: o Senhor vai trazer clareza sobre esse assunto, o Senhor vai conduzir isto, né? Há um equilíbrio. Então, não vai sair afoito fazendo coisas e não vai ficar também se eximindo aquém daquilo, mas ele tem um equilíbrio. E o Senhor precisa ter, né, encontrar em nós um equilíbrio. Sermos homens e mulheres equilibrados. Nos primeiros dias eu falei, né, como a sociedade de hoje rapidamente se transforma em juiz, em carrasco, e quer fazer a sentença, às vezes, de coisas, quando vê uma mensagem, não checou se aquilo realmente é verdade, se foi daquele jeito mesmo. Somos muito rápidos para sair fazendo e tomando decisões. Mas uma mente equilibrada, ela disse, vamos avaliar isso com calma, né? E se nossa mente está sujeita ao governo de Deus, nós vamos ouvir, vamos considerar, vamos orar sobre aquilo. E, às vezes, nós descobrimos que, de fato, o que parecia ser a melhor decisão a ser tomada, não é assim que Deus vai conduzir. Então, nós precisamos ter essa mente sóbria. O sexto tipo de mente, vamos lá. 2 Timóteo 1:8. Porque Deus não tem dado Vergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Isso é 2 Timóteo 1:8? Deixa eu ver se a minha referência pode estar errada aqui, então. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor. É no mesmo 1. Então, volta um pouquinho ali, que aí foi erro meu aí. Isso. 1:7, então tá bom. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso. Então, esta palavrinha moderação aí vai falar de uma mente que também é uma mente sã, é uma mente que é estável, que é consistente e que é livre de pensamentos como amargura, inveja, aquela mente que diz assim, só podem estar falando mal de mim, lá estão aqueles dois lá no cantinho, lá conversando, e estão rindo de mim. Às vezes a pessoa está lá falando de um outro assunto, mas se a minha mente já estiver instável, se essa mente não está pensando com moderação, ela está pensando desmoderadamente. Será que existe essa palavra? Eu acabei de criar ela agora. Não há um equilíbrio, né? Ela se entrega facilmente a certos julgamentos, às vezes baseado de novo naquilo que recebeu uma vida inteira, porque talvez uma vida inteira cresceu num ambiente de muito julgamento, então agora os seus pensamentos partem desse ponto. Mas o Senhor quer nos dar uma mente moderada. Eu não quero pensar além, eu quero pensar com equilíbrio, eu quero pensar o melhor dos meus irmãos. E se acontece alguma coisa, eu estou pronto para resolver aquilo, estou pronto para trazer luz e trazer perdão. Porque pessoa que vive assim, e está no finalzinho do quadro, essa pessoa que tem esse tipo de pensamento completamente instável, muitas vezes é uma pessoa que acaba trazendo coisas até para o seu físico. Ela começa a adoecer no seu físico, porque ela alimenta o tempo inteiro esse tipo. Mas o Senhor nos chama para termos uma mente estável, e uma mente estável vai afetar, inclusive, o nosso corpo. Amém? E, por último, que parece que a mente espiritual ela acaba
ajudando a desenvolver as mentes anteriores, né? Se somos homens com uma mente espiritual, vamos acabar desenvolvendo uma mente estável, uma mente sóbria, uma mente sã. Romanos 8:11. Vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O seu Espírito que em nós habita. Ontem à noite também dei uma pincelada neste assunto, né? Muitas vezes podemos tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma ferramenta que está disponível a nós. Lembra que eu te falei, né? Eu vou abrir a caixa de ferramenta ali, eu pego, Espírito Santo, agora me ajuda com tal coisa, preciso resolver uma situaçãozinha aqui. Depois eu guardo de novo na maleta, né? O Espírito Santo não é um apêndice. O Espírito Santo não é apenas uma coisa para nos auxiliar. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que veio habitar. Que privilégio, queridos. Veio habitar em cada um de nós. Já pensou que coisa tremenda? O Deus Criador de todo o universo, na pessoa do Espírito Santo, decidiu habitar em cada um de nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos trazer clareza. Inclusive, essa palavra que fala aqui sobre que ele veio habitar em nós, né? Fala de trazer disciplina, direção, e é o poder pelo qual nós podemos sentir e pensar em alinhamento, de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Por isso que esse é o propósito de Deus para nós, que sejamos homens e mulheres que não andam mais segundo a carne, mas que andam no Espírito. Amém? Próximo slide. E agora vem essa complicando o processo. Falei então dos 7 tipos de mente e eu já tinha mostrado para vocês o ciclo dos pensamentos, lembram? Lá ali no comecinho. Qual tem sido uma estratégia do diabo nesse tempo que nós temos vivido, né? Falei aqui que hoje a nossa sociedade ela é muito guiada pelos sentimentos, lembram disso? Ou seja, o que eu sinto é que define quem eu sou, o que eu sinto é que define aquilo que eu vou fazer. Então, o ciclo dos pensamentos é esse. Eu penso, isso provoca em mim uma emoção, e essa emoção vai gerar em mim uma atitude, que vai alimentar o pensamento, e assim ele acontece. Quando a sociedade começa a ser tão fragmentada como a nossa sociedade tem sido ultimamente, e tão instigada a agir com base nos sentimentos, essa setinha vermelha do lado, aqui para mim está do lado direito, que sai daquela cabeça que tem aquele sorrisinho ali, né? Essa seta, na verdade, está mostrando o seguinte: eu, ao invés de ter um pensamento sobre algo que vai despertar em mim alguma emoção e me levar a agir, agora há uma inversão. Eu primeiro sinto algo, esse sentimento, ele, como se fosse um vulcão, ele explode e ele manda uma mensagem para o meu cérebro: agora tu tem que fazer justiça com o que está acontecendo. E aí o cérebro entra em concordância com esse sentimento e vai agir. Então, o que houve? Houve uma inversão. Já não era bom, e é importante destacar que o homem sem Deus já não é bom quando ele fica os seus pensamentos que agem sobre as suas emoções e que geram ações. Isso já não é o ideal. O Espírito Santo quer governar sobre tudo isso. Mas esse caso aqui complica, por quê? Porque agora ele não só tem pensamentos que levam ele a agir, mas ele primeiro age por causa das emoções, e ele vai buscar que a sua mente concorde com as suas emoções. Ele vai dizer para a mente concorda com o que eu estou fazendo, que é isso mesmo que tem que se fazer.
Então, a chance dele agir por impulso e dele causar mais estrago ainda acaba sendo maior. Porque quando nós estamos num quadro, uma situação, uma pessoa está numa situação que ela está indignada com alguma coisa, ela diz assim, vontade de dar um murro naquele cara lá. Mas ela pensa, não, pensando melhor, né? Então ela está processando, ela está pensando naquilo. E aí ela não executa, ela diz assim, não é sábio, o cara tem 2 metros de altura, se eu bater, né, tem consequências, né? Então, o que é isso? É uma mente que está querendo fazer justiça, que passou pelas suas emoções, mas primeiro pensou, e quando chegou nas emoções já chegou assim, não é muito bom. Agora, quando o homem vive só baseado nas suas emoções, o que ele faz? Primeiro ele bate, para depois ele diz assim, agora vamos ver o que vai acontecer. Tem muito a ver com aquela situação do exemplo que eu dei daquela reportagem lá de Porto Alegre, do homem que matou o outro porque deu um tapa no capô do carro, né? Ou seja, primeiro ele disse assim, eu não admito que isso aconteça. E aí o vulcão ferveu e ele disse assim, eu vou agora resolver esse assunto com esse cara aí. Como se fosse aqui no Nordeste, ele dizer, vou resolver esse assunto com esse cabra agora, né? E executou. Ou seja, é uma mente que está completamente à mercê dos sentimentos. Os sentimentos é que determinam o que tem que fazer. Nós já falamos aí, como é que são os sentimentos mesmo? Como é que a gente interpreta isso aqui? Uma hora está lá em cima, uma hora eu estou amando todo mundo. Na hora seguinte, já estou querendo comer o fígado do cara, né? Então, esse é um estrago que tem sido muito grande na nossa sociedade. Maior ainda, né? E essa é uma estratégia do inimigo de fragmentar esse homem cada vez mais. Quanto mais nós estivermos desconectados, alma, do nosso intelecto, da nossa capacidade de raciocinar. Tem uma história que eu não vou lembrar agora exatamente a data, mas se eu não estou enganado, em 1960 e poucos, foi disparada uma notícia numa cidade dos Estados Unidos sobre um determinado assunto lá, e eles saiu nas rádios e instigaram a população toda a fazer uma rebelião. E foi um massacre que ficou documentado, eu não vou lembrar agora a fonte, depois posso até pesquisar e passar para vocês. E ali morreram muitas pessoas. E depois se verificou que muito do que foi divulgado não correspondia exatamente, era uma manobra da população. Estavam manobrando a população para levar ela naquela direção de causar uma revolta, porque tinha algumas pessoas com interesse. As pessoas foram completamente manobradas e levadas literalmente para serem abatidas. E ali morreu muita gente. O diabo procura fazer a mesma coisa hoje com as pessoas que estão à nossa volta. E nós temos que estar atentos a isso. Que o Senhor guarde o coração primeiro de nós, como discípulos, de não sermos guiados pelas emoções, de não estarmos agindo por um impulso. Né? Primeiro eu falo, depois eu digo, ofendi o irmão. Só que se tu faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas pessoas tu vai ferir? O Senhor precisa guardar, botar vigia realmente à nossa boca, né, aos nossos pensamentos, para que a gente diga, Senhor, eu quero sujeitar. Eu não aceito esse tipo de maneira de pensar, onde eu primeiro tenho que reagir para depois pensar. Aí a pessoa, mas é que eu sou assim mesmo. Bom, tem cura para isso, se chama arrependimento. Tomar a cruz, né? Negar a si mesmo e deixar que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida. Amém? Último slide dessa manhã. Desse primeiro momento. Muito bom, Paulinho. Obrigado. Sem vocês eu ia... Essa é uma imagem bem daqui do Nordeste, né? Um coco. Um coco, e ali eu não sei se é uma noz ou... Parece uma noz, né?
Esse coquinho aqui. Esse aqui é o coco para fazer doce, entendeu? Tem que... Não é aquele coco verde ali, mas vocês entenderam, né? Me ajudem aí. 1 Coríntios 2,16, que nós já temos lido muito, o que diz? 1 Coríntios 2,16. Principalmente é o final do versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Amém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se a gente fosse olhar para essa imagem aí, imaginando que cada uma dessas sementes aí é uma mente, qual será que é a mente de Cristo e qual será que é a mente natural, carnal? Qual é que está mais forte nas nossas vidas? Agora é o momento de confissão aqui, de arrependimento daquele que vos fala. Eu muitas vezes, já vendo esse assunto da mente de Cristo, eu digo, Senhor, o problema todo é que muitos de nós, inclusive eu muitas vezes, parece que quando chega na hora de eu pensar, a minha mente carnal é o tamanho de um coco. E a minha mente de Cristo é do tamanho de uma ervilha, às vezes eu acho até. Ou seja, ela não está exercitada. Então, isso é o que eu pensava, até que atinei que eu também estava pensando com a mente velha, precisava pensar com a mente errada. Abre o texto de Filipenses 3, 12 a 16 aí. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, se vocês pensam de outro modo, Deus vai esclarecer. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês aqui, nessa palavrinha de Paulo. Primeiro ele diz assim, não que eu já tenha atingido a perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Até aí, tá bom. Aí Paulo continua falando, daqui a pouquinho no versículo mais abaixo, ele diz assim, todos nós que somos perfeitos... Eu digo, não, só um pouquinho, Paulo. O Paulo está meio bipolar aqui, ele acabou de dizer que não que eu tenha alcançado a perfeição, agora ele vai dizer, não, mas todos nós que somos perfeitos. Não é perfeito ou não é perfeito? O que vocês acham? Vocês já tinham parado para pensar nesse texto assim? Porque ele está dizendo assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo e tal, e segue falando, daqui a pouco ele diz assim, agora todos nós que somos perfeitos. E eu fiquei travado nesse texto aí um bom tempo. Onde é que está a ligação desse texto com essa imagem do coco grande ali, né, e que eu precisei me arrepender? O que Paulo está dizendo, todos nós que somos perfeitos, a palavra ali no grego significa todos nós que recebemos tudo o que é necessário para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Inclusive, ele faz a alusão dessa palavra, vai dizer que é um navio que está parado no porto, naquela época, principalmente, muito mais até talvez do que hoje, mas mesmo hoje os navios precisam ser o quê? Abastecidos, né? Bota lá comida, enche de diesel a motor, bota tudo o que é necessário no navio, ele fica abarrotado, tanto que quando enfrentava uma tempestade, o que tinha que fazer? Tinha que jogar tudo para fora para tentar ver se o navio não afundava, né? Botava farinha, botava óleo, então o navio estava abastecido. O que o texto está dizendo é que nós que passamos pelo novo nascimento, essa nova experiência com Cristo, somos como um navio abastecido. Nós temos tudo o que é necessário para desenvolvermos a vida com Cristo.
Aí eu digo, então agora eu entendi por que Paulo está dizendo todos nós que somos perfeitos, porque ele está afirmando que cada um de nós recebeu do Senhor condições de viver uma vida de plenitude. Nós não precisamos viver assim, pois é, mas essa mentezinha aqui é do tamanho de uma ervilha. Então, eu precisei me arrepender, porque quando eu comecei a fazer essa imagem, eu disse assim, será que eu vou dizer para os irmãos que os irmãos todos vão ter a mente de Cristo do tamanho de uma ervilha, e que a mente natural é um coco verde, talvez maior ainda que aquele ali, né? Aquele é o coco seco, né? Mas aí eu entendi. Nós, como somos homens e mulheres que vamos andar por fé, nós já temos a plenitude de Cristo habitando em nós. Amém? Então, você e eu já recebemos tudo o que é necessário para termos uma vida abundante. Tudo o que é necessário para que aquilo que eu penso, aquilo que eu julgo, aquilo que passa pela minha mente, agora vai passar pelo crivo da palavra de Deus, que vai peneirar, vai dizer, não, Fernando, isso tira fora, isso, vamos estimular isso aqui não serve, isso aqui tem louvor, isso aqui é bom, isso aqui tu vai alimentar. Então, nós não estamos sujeitos a uma sentença de dizer assim, eu sempre vou pensar assim, sempre vou pensar mal. Não é isso que nós desejamos muitas vezes quando alguém chega, se converte, que aquela pessoa possa começar a ver a obra de Cristo, né? É como o Paulinho fez, muito, muito bom, foi uma boa introdução. É a nota de 200 que está escondida às vezes e que nós não estamos percebendo. O Senhor já nos abasteceu com todas as condições. Ele já nos deu condição de vivermos em plenitude. Se ainda estamos limitados porque precisamos crescer nisso, precisamos nos desenvolver, precisamos tomar a cruz, precisamos negar a nós mesmos. Mas Ele não nos dá uma coisa minguadinha, algo assim mesquinho. Ele nos dá abundância de vida, queridos. Ele nos dá da sua plenitude. Cantamos, né? Da sua plenitude temos nós todos recebido. Vocês lembram? Conhece esse cântico? Graça sobre graça. Graça sobre graça. É nisso que nós temos que estar fundamentados. Vamos ficar em pé. Eu queria que você saísse para o intervalo, mas com essa palavra guardada no seu coração, que ela não saia voando daqui pelo ventinho gostoso que está soprando, não? Mas que você possa guardar no coração que o Senhor tem colocado tudo o que é necessário para que você viva uma vida de plenitude com Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque nesta manhã Tu estás falando com cada um de nós sobre os tipos de mente que muitas vezes estamos suscetíveis a acolher. Tu tens falado, Senhor, que a mente do homem, se tiver entregue a si mesmo, ela é realmente destruidora, Senhor. Ela não vai se agradar da Tua palavra, ela não vai se agradar do que é bom, do que é verdadeiro, do que tem valor eterno, Senhor. Mas nós levantamos nossas mãos e bendizemos a Ti, porque nós, porém, temos recebido a mente de Cristo. E porque nós temos recebido a mente de Cristo, nós podemos agora desenvolver todo o potencial que Tu tem para cada um de nós, para manifestar, Senhor, a Tua glória, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra a outros, para vivermos a nossa vida comum do lar, com discernimento, para vivermos a nossa vida de relacionamento com os irmãos, onde o perdão, onde o acerto, onde a comunhão, onde a edificação estão presentes, porque nós temos recebido tudo o que nós precisamos. E por isso nós queremos louvar o Teu nome, por isso nós queremos Te bendizer, Senhor, porque Tu tem nos dado e Tu não tem economizado, Tu tem dado em abundância, Senhor. Por isso nós Te bendizemos, louvamos Teu nome e queremos guardar em nosso coração essa verdade, Senhor, que nós temos recebido de Ti. E Tu é um bom Pai que nos dá em abundância, Senhor.
Bendizemos o teu nome. Louvamos a ti, Pai.